Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje com a minha amiga Manuela Neves, mas que eu carinhosamente chamo de Manô, pra falar de duas coisas maravilhosas: viagens e comida. Minha amiga aqui, além de ser dona de uma empresa sucesso aqui em Pelotas, é uma expert em viajar para comer. Né? Péssimo. Então, ela veio nos contar um pouquinho sobre as suas aventuras no que eu gosto de chamar de turismo gastronômico. Bora lá descobrir? Então, Manu, conta pro pessoal como é que surgiu essa tua paixão por gastronomia, que te levou a ter uma empresa, que te levou a participar do Que Seja Doce e que te leva hoje a fazer cursos e também nas tuas viagens procurar o que há de melhor de alimentação por esse mundão todo, né? Que tu não viaja só pelo Brasil. Então, Bruninha, eu comecei minha história de vida e de profissão com a gastronomia começou através de um blog. Eu, quando iniciei o blog, não sabia cozinhar nada, não fritava um ovo, nunca tinha feito assim nada dentro de casa. Mas assim, acompanhava vários blogs, achava legal a dinâmica de cozinhar, fotografar, comer, dar opinião, postar receita. E acabei decidindo fazer um blog que levou o nome de Satolep Cooking em homenagem à nossa cidade. Eu tinha ideia que o blog tivesse uma repercussão nacional, então decidi homenagear com o nome de Pelotas. As coisas foram andando, comecei a postar as receitas, o pessoal começou a gostar, começou a querer comprar, eu comecei a vender as coisas que eu fazia no blog. E no fim, assim, direcionei a minha vida profissional pra gastronomia. Viajar sempre foi um gosto, sempre foi um prazer, acredito que não só pra mim, mas pra maioria das pessoas, né? E acabou que eu comecei a conciliar essas viagens de passeio pra sempre fazer um roteiro gastronômico aliado. Comecei a trazer, buscar restaurantes, referências, ver lugares, não só aquilo que a gente tem como clichê de cada lugar, tipo, vou pros Estados Unidos, vou comer cheesecake, hambúrguer, não. Eu queria buscar coisas que fossem bem peculiares de cada cidade, de cada bairro, principalmente as coisas locais, feirinhas, pra trazer ideias pra mim como referência pessoal e pra empresa também. Foi daí que surgiu essa mistura, essa fusão de viagem e gastronomia. Me conta um pouco, assim, dos lugares clichês, vamos dizer assim, que foi no mercado em São Paulo, que outros lugares que tu viu como parada obrigatória, que tu diz, ai não, ó, vocês têm que ir porque é indispensável. É difícil, né? É difícil citar um único lugar, assim, mas o que eu sempre vejo como meta de viagem é buscar ingredientes locais, buscar o que aquele lugar tem de melhor pra oferecer. Então, por exemplo, no Nordeste, eu tive a oportunidade de visitar Fernando de Noronha e todos os restaurantes que eu fui, eu fiz questão de comer frutos do mar, né? Peixe, camarão, gosta, as coisas que aquele lugar tem como oferecer de melhor. Claro, tem restaurantes ótimos em Noronha que eu vou poder comer carne de gado? Tem. Mas por que não aproveitar o que aquele local me traz de melhor? Então, eu sempre busco enxergar isso nos lugares que eu vou. O que é produzido aqui? O que as pessoas que moram aqui têm um envolvimento? Como essa gastronomia pode gerar um desenvolvimento local e valorizar essas peculiaridades, assim, esses lugares que nem sempre são os mais famosos, mas são as coisas que eu valorizo mais nesse viagem. Assim, no Brasil tem muita opção legal, tá? Pra mim, São Paulo é uma referência gastronômica no país. Pela diversidade cultural, pelo tamanho também da cidade, a gente não tem como não ter várias opções. Tem muita coisa legal. O que eu acho de mais tri na cidade, assim, que eu enxergo como referência em São Paulo, é pegar ali o centro mesmo, trabalhar naquela região ali central da República e tal. Liberdade, que é um bairro de japoneses, tem coisas incríveis. Tem ingredientes que a gente nem imagina, que não faz ideia que vai encontrar, e lá a gente encontra. Então, valorizo muito essa cultura que acaba desenvolvendo um local. Ali no centro tem vários restaurantes legais, tem a Casa do Porco, tem o Bar da Dona Onça. Eles pegam o prato e transformam isso em um outro prato menor, uma entrada. Isso eu acho incrível, assim, tu vê o olhar de cada pessoa. E eu acabo sempre trazendo isso pras coisas da empresa. Então, eu fui em São Paulo, por exemplo, comi um sanduíche de mortadela no mercado, super clássico. Eu sempre tento trazer uma releitura, trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente e transformar essa referência em algum produto da empresa. E além de São Paulo, assim, que outros lugares que tu conheceu e aproveitou referências, trouxe pra Satolep, ou só como curiosidade mesmo, achou assim, nossa, isso foi muito exótico. Tem certas coisas que me assustam um pouco. Em Nova York tem um bairro super característico, assim,
assim, que tem muitos mercados ao céu aberto, assim, com frutos do mar, frutas, coisas bem diferentes e bastante exóticas. E nem tudo, pra mim, acaba se tornando uma coisa muito atrativa, né? Então, por exemplo, eu vi eles matarem uma tartaruga ali, na frente. Foi uma coisa que eu não consegui comer. Eu não consegui ter um apreço por aquilo que emocionalmente me fragilizou. Mas tem muitas coisas legais, assim. Os Estados Unidos, pra mim, é uma referência de gastronomia, justamente também pela diversidade cultural. Então, Nova York, como traz essa carga de muita gente do mundo inteiro morando, acabou desenvolvendo uma gastronomia típica, mas com todas essas variáveis culturais. Então é um lugar que eu gosto bastante de ir, de comer, enfim, de buscar referências. Ainda nos Estados Unidos, mais pro sul, na Flórida, também tem uma gastronomia que é sensacional. Uma característica que é bem diferente, a gente sempre enxerga, assim, nos Estados Unidos, comida pesada, hambúrguer, bacon, cheesecake, coisas assim. E não, a gente acaba se deparando com comidas deliciosas e super leves, mais pro sul dos Estados Unidos, no ponto mais próximo dos Estados Unidos e de Cuba, que é Key West. Eles têm um limão que lembra um limão siciliano e eles chamam de Key Lime. Ele é um pouquinho diferente do limão siciliano. E tudo na cidade acaba se desenvolvendo em função desse limão. Então, Key West inteira vende a torta de limão, que é a Key Lime Pie. Daí tem o picolé da torta de limão, o sorvete da torta de limão, todos os produtos em torno dessa torta de limão. Então, é todo um desenvolvimento local, econômico, em função de um único produto, sabe? De um único ingrediente que gera diversos produtos. Então eu acho legal, assim, ver esses lugares que são típicos, mas que trazem essa característica local e também trabalhar com a surpresa. Passei, olhei, gostei, vou entrar e vou comer. Me surpreendo às vezes positivamente, às vezes negativamente com essa falta de planejamento em alguns momentos. Mas acho que tudo é válido, assim, todas as experiências. Tem, assim, algum lugar que tu tenha dito, bom, toda vez que eu for, eu tenho que comer essa determinada coisa porque, meu Deus, me falta, não tem aqui no Rio Grande do Sul. Tem um mercado em New Jersey, que é a região metropolitana de Nova York, e é um mercado italiano, então eles trazem muita coisa, eles têm muita produção local, assim, e tem uma burrata, que é sensacional. Burrata é um queijo, então é um queijo cremoso, branco, encontra em vários lugares, mas essa deles é produção artesanal, então assim, desmancha na boca. Não, é isso que eu digo, não é nada assim que tu vai entrar num site de referências do que fazer em Nova York e aquilo vai estar lá. Não, não vai estar. Mas, por exemplo, qualquer blog que tu entre de viagens vai te dizer pra comer um cachorro quente no Central Park. E tem que comer um cachorro quente. Comer um cachorro quente no Central Park. Comer um cachorro quente no Central Park. E é bom? É bom, é bom, é bom. O imaginário é mais do que... Exatamente, mas aí é o que eu digo, assim, se eu pegar aquele mesmo cachorro quente do Central Park e comer na sala da minha casa, não vai ter graça. Mas eu tava no Central Park, tem aquele clima, tem aquela carrocinha, cachorro quente com feijão, com chile, com tudo que tem direito. Aí é válido, pela experiência é super válido. Eu acho muito importante nunca procurar o McDonald's mais próximo. Não. Nada contra o McDonald's, mas é que eu acho que tem que se permitir, entendeu? É a mesma coisa que tu ir à Índia e tu não te permitir comer com a mão, sabe? Porque é uma coisa que pra eles é cultural, né? Então tu vai estar inserido de alguma forma naquele contexto. Exatamente, isso é bem importante, conseguir enxergar o dia a dia, a rotina de quem mora naquele lugar e de certa forma fazer parte daquilo por um curto período de tempo. Nessa parte das surpresas de viagem, eu descobri uma loja que vende só arroz de leite com sabores inusitados, assim. Então, arroz inusitados pra arroz de leite, né? A gente acaba comendo aqui só arroz de leite ali com canela, leite condensado, enfim. Mas enfim, comi de doce de leite, de pistache, de Nutella, de macadâmia. E claro, assim, porçãozinha de americano, né? Meio quilo de arroz de leite, uma sobremesa básica pra... Isso é outra coisa que a gente tem que dizer, né? Tu vai viajar e esquece a academia, o regime. Esquece. Depois recupera. Sim, imagina. Tá, Manu, tu contou de todas as experiências maravilhosas dessa gastronomia sustentável, de tudo que tu experimentou, que vale a pena, é tudo isso, não é? Teve algum nojinho? Teve. Eu sempre tento me desprender de nojinho e de até questões de higiene e sanidade. Mas teve uma vez em específico, assim, que não deu pra
pra aguentar. Eu fui pro Paraguai. Eu tava passeando por Assunção, encontrei uma banquinha de cachorro quente, 40 graus, assim, ó, calorão, calorão, calorão. E decidi parar pra comer. Gente, o moço pegou o pão, né? Ele tava com uma blusa, ele tava bem suado, porque realmente tava muito quente. E aí ele pegou a salsicha com a outra mão, né? Com o pegador, e ele abriu o pão na blusa. Abriu o pão, botou a salsicha dentro, terminou de rechear o meu cachorro quente, me entregou, eu paguei e saí andando pensando, e agora, né? Esse aí realmente eu optei por não comer, porque daí... O pão na blusa. Ultrapassou todos os meus limites. Ver as diferenças que tem de um lugar pro outro. A forma como eu faço fudge é uma forma totalmente abrasileirada. Trabalho com chocolate e com leite condensado como base principal dos fudges. Mas eu visitei em Niagara Falls uma fábrica de fudges. E os meninos faziam os fudges na vitrine. A ideia era que a gente conseguisse realmente acompanhar o processo. E sim, eu fiquei 2 horas parada na vitrine sob neve pra conseguir ver todo o processo de preparação do fudge. E é totalmente diferente, tá? Eles usam como base, ao invés do leite condensado, o caramelo. Então ele é um fudge que vai trazer uma textura bem diferente do fudge que foi trazido pro Brasil, receita que foi abrasileirada. Questão de sabor também, apresentação, forma de venda. Claro, eu trabalho com eventos, então a empresa vende fudges em tamanho de festa, né? São quadradinhos que a gente consegue colocar na boca e comer de uma vez só. Lá eles vendem um naco, assim, de fudge, desse tamanho largo, assim, 2, 3 dedos, e muito, muito, muito mais doce do que sim, o caramelo fudge, deve porque o caramelo, exatamente. Mas é muito legal de ver, assim, a maneira como eles trabalham. E como foi viajar, não com o propósito da viagem, mas se deslocar pra ir participar de um programa de TV com as maiores referências da confeitaria do Brasil? Eu fiz uma inscrição no site totalmente despretensiosa. Realmente tinha e ainda tem o programa como referência de confeitaria no país. E me inscrevi pelo site, pensei, pô, vai que né? A gente sempre quando se inscreve tem uma pontinha de esperança. Com certeza. Mas eu confesso que eu não achava assim que fosse uma coisa muito próxima da minha realidade. O pessoal ligou um dia perguntando, olha, a gente recebeu a tua inscrição e a gente quer saber se tu realmente tem interesse em participar, porque se sim, a gente tem mais não sei quantas etapas de seleção e tu tem que estar comprometido em participar dessas etapas até o final e principalmente de não contar pra ninguém que tá participando dessas etapas. Terminei a etapa de seleção, eles agradeceram, disseram que se fosse necessário entravam em contato. Isso foi início de agosto. Dia 1º de setembro, eu comprando embalagens pra empresa, recebi um telefonema. Atendi, a moça se identificou, disse, olha, aqui Ana Paula, que seja doce. Queria te pedir, em primeiro lugar, sigilo e dizer que tu fosse selecionada pra e não grita. Gravar o programa daqui a um mês aqui em São Paulo. E te esperamos no dia 2 e 3 de outubro para as gravações. Gente, eu tremia, era uma coisa que eu queria muito. Eu não podia contar pra ninguém, eu não podia dividir aquilo pra ninguém. Só pra quem tem curiosidade de saber como é que funcionam os bastidores, eles divulgam qual é o nosso tema do programa. Então, meu tema era a festa da uva e tudo que fosse referente à festa da uva, vinho, eu poderia estudar. Tentei pesquisar o máximo de coisas possíveis que eu poderia testar em casa antes de ir pro programa. Foi uma experiência sensacional. Foi sim uma viagem gastronômica, porque ali eu tive contato, eu tive a oportunidade de ser criticada por quem realmente entende. E ali eu enxerguei assim como uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, de divulgar a empresa, divulgar a Satolep Cook, mas principalmente como uma questão de superação pessoal. Então foi muito legal pra mim em termos de reconhecimento da profissão e de aprendizado. Manu, e agora que tu já contou por onde tu andou, o que tu já experimentou, o que não experimentou também, ficou só na vontade, tem algum destino assim que tu pense, eu quero ir pra esse lugar e eu quero experimentar isso? Quero procurar suas peculiaridades, mas esse signo eu preciso desvendar, preciso saber como é. Então, eu tenho muita vontade de gastronomicamente viajar pra Espanha, um país que eu não conheço e que traz uma carga cultural, gastronômica muito grande, inclusive que influencia muito o que a gente come, né, aqui no Brasil. Então é um dos meus wishlists de viagem, né? Espanha, mas tem muita coisa aqui na América do Sul que eu ainda quero visitar, então... Dê nomes. Não conheço Chile, não conheço Peru, são países que eu tenho como viagens um pouco mais próximas, assim, que eu pretendo fazer em seguida. Mas acho assim, independente de destino, de proximidade, de
de ser um destino mais longe, de ser um destino mais próximo. Tudo que é lugar que a gente vai tem como aproveitar o que existe de melhor. Então, não se prendam assim, eu, sei lá, tipo, não tenho grana, mas eu consigo ir pra Porto Alegre, eu consigo visitar alguma coisa no Uruguai. Sempre vai ter uma coisa legal pra comer, sempre vai ter um restaurantezinho, um bequinho, alguma coisa diferente que dá pra aproveitar. Então, tem coisas que eu tenho vontade? Tem, mas sempre que viajo eu tento explorar o máximo possível dos lugares, mesmo que sejam próximos. Trabalho no mercado de eventos, então as pessoas têm uma ideia um pouquinho engessada de eventos, assim, muito tradicional, tem que ter, né, o salgadinho, a meia porção, o jantar, os doces e tal. Eu tenho muita vontade de trazer um conceito um pouco diferente, justamente baseado em experiências de viagem, assim. Então torço muito para que surja aí organizadoras, pessoa que vai casar, vai se formar, estiver assistindo, que surja uma oportunidade de fazer algum evento temático relacionado com algum lugar. Sei lá, tipo, a gente vai casar e nós somos um casal que amamos Paris, então a gente quer fazer todo o nosso evento temático, inclusive a parte gastronômica. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Então, se alguém tiver a fim de fazer um evento desse jeito, me dê essa oportunidade. Aproveito essas viagens, aproveito essas referências pra trazer coisas novas, pra trazer novos sabores e um novo olhar. Eu acredito que isso seja o que mais fideliza o meu cliente, é ter essa oportunidade de conseguir pesquisar coisas novas e usar isso como referência pros produtos. Isso acho que é o que faz. Eu também sempre estava motivada a trabalhar e pesquisar. Manu, quero te agradecer por esta viagem gastronômica que fizemos aqui. Se vocês gostaram, os contatos da Manu vão aparecer aí na tela para que vocês sigam ela no Face, no Instagram, conheçam a Satolep. E, é claro, aquele pedido básico de sempre. Assinem o canal, curtam, compartilhem esse vídeo. Comentem também, contem quais foram os lugares, os destinos que vocês conheceram e o que de mais espetacular vocês experimentaram e querem compartilhar com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!